Aí depois a gente verifica se continua abastecendo do jeito previsto, os laboratórios e tal. Mas fica nisso. Então, só ficou de decidir se vai ficar o valor do ar-condicionado nos R$ 75.092, e a gente vai fazer um estudo para definir a melhor maneira de gastar o dinheiro. Pode ser? Sobre o material de informática ainda aqui, eu fiquei com dúvida nos projetores. Ficou, o projetor ficou. Esses são suficientes? Não seria... então, porque... Inicialmente, é um material importante, né? Tem isso. muito morrendo, né? Isso. Tem vários... Inicialmente, esse aí foi calculado no seguinte: alguns a gente tem quantitativo de lâmpada, para ir substituindo. Esses são os calculados que a gente fez com os mais antigos, que nem a troca de lâmpada está resolvendo. Ele está ficando ou muito claro, ou manchado. Então, manutenções que não vale a pena pelo custo do material a gente realizar. Então, essa compra substitui esses mais cansados, e a gente ainda tem suprimento para manter uns por mais algum tempo para uma próxima compra. Então, aqui do material de informática, exceto os computadores, ficou 10 projetores multimídia, o servidor, esses 2 servidores, 3, e retiramos o switch, né? Alguém quer fazer alguma colocação? Mais alguma opinião? Então, tá bom, gente. Então, ficou assim. Só vamos fazer em uma próxima etapa a relação das prioridades. Tá. Então, eu vou passar o microfone para cada um falar que concorda com o orçamento. É isso? Não? Alguém discorda? Nós adotamos, então, a proposta do DENI. E, então, fechamos nesse valor o orçamento, a proposta para 2018, sujeito a alterações, remanejamentos, mas o principal é isso. Certo? Pessoal, nós teríamos outra reunião no dia 3/12, né? Estão lembrados lá conforme o nosso calendário? Não, nós... 3/10. 3/10, desculpa. Não recebi nenhuma pauta, visto que a gente acordou... 10/10. Mas até o momento eu não recebi nenhuma pauta. Qual é? A do TLLI. Nós podemos, isso a gente já conversou anteriormente, inclusive eu peço que fosse em ata isso, para nós incluirmos nessa próxima reunião. Para poder, os técnicos administrativos que têm interesse em entrar nesse plano, que eles tenham, que eles se manifestem, e outra, que fique regularizado principalmente. Não tem a legislação que suporte isso. Reitoria. Deixa eu fazer uma pergunta. Porque, se eu não me engano, é uma resolução do Consup, isso aí. Se eu não me engano, é uma resolução do Consup. Não tenho certeza. Mas a gente tem que ver o que tem de legal nisso. Porque se não tem validade legal é complicado. Tá? Se houver uma resolução do Consup, que eu não lembro quando saiu, se foi por resolução, precisa levantar. Eu acho que talvez... Tá. Foi mais ou menos... O reitor saiu uma coisa, mas fica a cargo dos diretores. Então, isso é um problema sério. Eu acho que a gente precisa ver. Tá. Porque tem que ter alguma legislação. Porque é complicado. Por exemplo, não é porque é de administrativo. Eu sou contra o professor não bater ponto. Se é professor, sou. Eu acho que não tem legislação que dá suporte para isso. Tá? Mas o que acontece? Mas aí nós temos um problema, um detalhe. O reitor assumiu isso. Ele fez um ofício circular dizendo que ele liberou. Então, ele assumiu... ele não faz com a TLLE. O que acontece todo ano... 45 do segundo, ele solta um negócio lá 3 dias antes e fala, decidam. E sai. Isso. Mas, se bem que houve agora, se eu não me engano, uma interpretação legal que enquadrou os professores EBTT na mesma situação dos professores do ensino superior,
que lá do ensino superior isenta de bater ponto. Parece que houve alguma coisa nesse sentido depois da última briga de sindicato aí. Então, mais ou menos tem uma situação, mas ele foi uma circular do reitor que, tipo, eu assumo, ninguém precisa bater ponto, que eu estou dizendo que não precisa. Da TLE, ele nunca fez isso, então a gente tem que tomar cuidado no sentido legal. Esse é um problema. Tipo, olha, é legal trazer aqui a discussão, mas a gente precisa ver o que tem, a gente, até onde a gente pode chegar. Os diretores... Para a gente poder discutir isso na próxima reunião. Isso. Então, que sejam esses ofícios. É assim, a reitoria, ela divulga em nome dos servidores dela. Informe que os servidores da reitoria estão, podem aderir ao TLLE. Os servidores da reitoria, eles não falam assim, ó, campus, podem seguir os mesmos parâmetros. O colégio de não dirigente tem. não pode levar essa cobrança para a reitoria para ajustar isso? Ninguém coloca lá por escrito isso. No colégio dirigente, o que os diretores estão fazendo? Eles levam para o CONCAN, e se o CONCAN fechar junto com o diretor, ele assina. Que foi o que eu tentei fazer isso o ano passado, quando eu estava substituindo o Nelson. E nós não fechamos, porque chegou a um consenso que o CONCAN só fecharia baseado um suporte legal. Não teve o suporte legal. Eu, enquanto diretora em exercício naquele período, eu também não me sinto tranquila em assinar sozinha, né? Então, nós optamos por não fazer. A maioria dos campos, dos 36, hoje vem fazendo. Todo semestre vem ocorrendo. É simples, isso é fato, é só acompanhar pelo SWAP. Quais são os pedidos. Então, a maioria dos 36 campos vem fazendo. Nós não estamos. Logo, estamos penalizando quem tem interesse. Certo? Então, é por isso que eu estou pedindo a inclusão e, por gentileza, que disponibilize esses documentos que a reitoria passou. E você vai apresentar a pauta? Porque tem que ter um apresentador. Você tem que apresentar a pauta. Você tem que apresentar gente, a só pauta. lembrando aqui, se for fazer o TLLE, tem que ter um documento interno que cada campus faz do seu jeito. As regras para o meu campus são essas. Então, assim, a gente estabelece as regras de acordo com a necessidade do campus. É criado um regulamentozinho interno que, se houver... Do setor. Inclusive, assim, o setor que aderiu, ele tem que fazer todo um processo assim. O fulano aderiu, o fulano se propôs a fazer isso, o fulano fez ou não fez. Se ele não fez, tem que haver ainda o desconto, a regra que for criada. Pagar de outra maneira, não sei, aí tem que ver o que vai ser criado. Então, tem que ter um controle, A minha preocupação só é o seguinte, se não houver se a legislação for falha, vamos pôr assim, se a legislação tem brechas ou ela não cobre esse tipo de problema e não existe proibição, a gente pode até deliberar algum regulamento interno. O problema é que a gente tem que ter esse levantamento. Porque se a legislação, por exemplo, proíbe, ou se ela diz que não pode, aí a gente não pode fazer. Se todo mundo está fazendo, não é porque todo mundo pula no fogo que eu vou pular. Então, assim, a gente só tem que levantar isso. Se a legislação é vaga, perfeito, a gente pode criar as nossas regras, estabelecer como isso vai funcionar, aí é uma normativa do campus. Só não podemos estar contra a lei. Se a lei não fala nada, ela tem brecha. Que hoje já tem até um ofício do Ministério do Planejamento falando órgãos públicos que vão fazer recesso, após o recesso ou antes do recesso, pagar essas horas. Já veio esse ofício. Então, é isso que eu estou falando. Não existe lei, não existe legislação para isso. Que nesse caso aí que a Luciana está falando, é uma situação onde o servidor não vai trabalhar. Então, ele tem que pagar. O TLLE, diferentemente do que a maioria faz, porque quando tem um campus que aderiu ao TLLE, que é um trabalho em local de livre escolha, a pessoa tem que estar trabalhando no local de livre escolha. Várias experiências nossas aqui do campus, você liga para falar com uma pessoa, ela não está aqui porque ela está em TLLE. Tá, então, mas é sobre o trabalho dela que ela está fazendo para mim mesmo que eu quero falar. Como que eu acho ela? Posso mandar um e-mail? Não tem e-mail, não tem contato, está viajando, está em TLLE.
Então, assim, o problema do TLLE é diferente disso que a Luciana está falando, porque, nesse caso, esse ofício do MEC fala que você tem que pagar porque é declaradamente uma coisa que você não trabalha. O TLLE, não, você tem que trabalhar. Então, é uma situação diferente. Uma colocação. Acho que a gente tem que analisar, eu entendo a posição, eu acho que tem que caber ao setor definir se é não possível. É que nem o Márcio citou, se o servidor tiver interesse. Infelizmente, a gente não pode olhar só para o interesse do servidor. E a questão do ônus e bônus. O que o servidor ou o campus terá de bônus para o ônus de segurar tudo isso e ver onde vai dar? Então, a gente tem aqui, por exemplo, quando que é possível fazer isso? Nas férias, nos períodos de baixo... Mas a maioria dos setores que não trabalham muito nessa época tiram férias. Né? Então, tem que ver o que realmente o TLLE vai contribuir para o funcionamento. Porque o setor que precisa mesmo das férias para trabalhar não tem como fazer. Né? Aí não tem como. Né? Então, a questão, eu acho que é interessante ter essa possibilidade, mas verificar o ônus e bônus para ver, vale a pena segurar esse BO ou não? Não temos apoio, vamos deixar... É isso. Ela justificou. Que é uma coisa a se avaliar. Faz parte. Se o campus for aderir, ele tem que justificar. O TLLE, que é o trabalho em local de livre escolha, como você comentou, o servidor ele tem que estar, por exemplo, ele não precisa estar no campus, mas ele tem que estar realizando as atividades, ou partes das atividades que ficam pendentes, e ele está, de certa forma, em plantão. Ou seja, eu não posso usar, eu peguei quinta e sexta de TLLE, eu não posso usar para emendar com o final de semana e viajar. Porque se acontecer alguma coisa, no caso, por exemplo, pela CTI, deu pau no servidor, a gente tem que correr para cá para resolver. Uhum. Nós temos uma minuta aqui de um TLLE com as condições do campus. Pode ser. Vamos pôr como Então, pauta. É só interessante assim juntar o que nós temos, juntar o que for de legislação, porque a gente tem que ver, que eu falo, o que não for proibido e houver uma brecha, a gente pode criar uma regra, o CONCAN, acho que tem, conforme a resolução do CONSUP, a gente pode criar uma... Não. Na verdade, é o CONCAN que tem que aprovar a regulamentação. Não, mas a gente aprova a regulamentação. Você tem que regulamentar. Então, assim, se não tem nenhuma... Vamos dizer assim, se tem uma brecha na lei, vamos pôr dessa forma, se não existe proibição para que isso ocorra, o CONCAN, de acordo com as atribuições do CONSUP, ele pode criar uma regulamentação interna para o nosso campus. Então, se não é ilegal, nós podemos votar uma regulamentação. Só que a gente tem que pôr isso muito bem regulamentado, para não acontecer o que ela colocou. Eu estou de tele, mas eu estou trabalhando. Eu quero trabalhar, sei lá, em casa, na minha piscina, usando um notebook, na boinha, beleza. Mas eu tenho que estar lá disponível. Então, a gente pode fechar assim, fica mantida a próxima reunião, certo? Eu pego... Tem legislação que sustente isso? Beleza, nós discutiremos. Não tem? Esquece. Acabou. Prático. Quem vai apresentar? Quem vai fazer o regulamento? Eu tenho uma minuta da primeira proposta que foi aplicada aqui no campus. Essa foi feita por mim. Essa aqui. É da direção geral que parte. Mas ela pode, por exemplo, nomear uma comissão para elaborar um regulamento interno do TLLE. Na época, eu abracei esse negócio aí e eu fiz sozinha. E passei, foi aplicado, foi o primeiro TLLE e único. Eu até criei alguns documentos de prestação de contas do que foi executado, mas assim, ninguém devolveu, nenhuma chefia assinou assim, o fulano realizou, declaro que ele realizou a tarefa que ele levou para casa. E muitos deram o TLLE sem dar tarefa. Então, assim, aí, a partir do segundo, os próprios servidores já demonstraram, não quero, não sei o quê e tal.
Enfim, aí eu posso passar, em nome, a direção geral pode pegar essa primeira minuta, nomear uma comissão para trabalhar numa proposta, rever essa minuta, adequar, pegar o que tem de anúncio pela reitoria, encaminhar para essa comissão, e aí a gente traz para o CONCAN. Só que eu não sei se dá tempo de fazer isso até semana que vem. Como o próximo TLLE é só em janeiro, eu acho que a gente pode dar a Tânia, a partir da semana que vem. Passar para a reunião de novembro? Porque tem que ser depois de final de novembro, Tânia, porque agora tem recesso, até escolher as pessoas ter a oportunidade de se encontrar, acho que... Ou então a direção passa a primeira proposta. Reúne toda a documentação, passa a proposta, Também. Da onde saiu esse termo aí? Da reitoria da Realiza. Tem um documento da Judeia. Essa desse jeito, né? Não é uma coisa que me tipo, Mas aí foi por causa de, tipo, recém-ganho da eleição. Foi fazer um agrado, ele virou... Então, vai manter a reunião? Vai manter a reunião do dia 3? Se não tiver pauta, não. Dia 10. Dia 10. Se não tiver pauta, não tem. Então, fica para decidir a nova data e a... Vamos fazer assim, eu vou mandar um e-mail para todos os técnicos administrativos dizendo quem quer participar da comissão. Já mando com a própria CGP copiada, né, para ela já ir levantando as coisas. Eu tendo 3 pessoas, a gente já toca. A gente apresenta já na segunda-feira. O que vocês acham? Porque tem mais chance de ter sucesso do que a gente empurrar dia 10. Para levantar tudo também em cima, não dá tempo. Dá tempo. levantamento de informações sobre o TLT. Não só isso, e começar primeiro do levantamento. Pode. Aí normatizar. Não é mais interessante alguém, pessoas com vontade de falar sobre isso, se tem regulamentação. E aí, Se não tem, fala com ninguém, mais solução. Porque se a lei não proibir, ou não expressar dizendo assim, não, você tem que trabalhar na instituição, no local. Aí acabou, pode esquecer. É isso que eu digo que é sim. Se ela não tem, É isso que eu digo que é sim. beleza. Pode. até onde eu sei, tudo é permitido desde que o seu os máximos não quer assinar um documento. Não, mas esse que não queira a lei, né? Mesmo que ele queira, mas não pode pedir a lei. Ele pode, né? Tanto é que o reitor faz esse documento, eles pedem lá para a reitoria, porque ele pode. Sim. Ele arca com as consequências. Porém, a partir do momento que ele faz de cima para baixo, fala, ó, eu faço reitoria, tanto vocês que estejam na direção, aí a direção já freia um pouco, fala, não, vou ver que eu vou voltando. Aí eu vou voltando, freio um pouco, fala, não, vou ver a legislação. Esse é o barro na matéria. É porque pode ser, porque eu sou dirigente da instituição, porém eu quero calçar para mais para frente. Porque se não existe uma regulamentação acima do isso, a gente tem que verificar as justificativas internas. Então, qual que é a justificativa? Porque não tem aula. Está tudo bem. Se não tem aula, quem tem que estar aqui trabalhando, quem não tem está de férias. Mas quem tem, está fazendo o quê? Por economicidade, por questão de recurso. Isso, é por recurso? Mas aí a gente já, o campo já muda o horário de 8 às 18 para economizar. Não acender lâmpada, não usar coisa da noite, mas aí tem os computadores. Então tem que ver para se calçar, vai fazer, faz, mas também calçadinho. Porque depende do específico de cada local, né? Janeiro é consistente. Eu já vi também o nosso dirigente máximo, nós temos uma bucha de proteção política, contando que não vai acontecer nada. Né? Ninguém quer. Aí, assim, uma hora história. Então, acho assim, a gente, eu não ficaria confortável. A lei não proíbe, vamos por assim, a lei não proíbe, ela não determina que você tem que trabalhar no local. Aí nós podemos criar um regulamento por economicidade, uma série de coisas.
regulamentado, o cara vai ter que preencher documento, vai ter que apresentar. Agora, se a lei fala, não, não pode, ele tem que Semana passada, essa nova reforma trabalhista, ela agora ela Não, a gente não pode usar CLT. CLT a gente não pode usar de referência. Está querendo dizer para... se não há proibição, esse é dispositivo legal. Se não há uma proibição, mas não existe uma lei específica para aquele setor, eu posso usar uma correlata. Então, na verdade, sim, não é que ela é para mim, mas existe uma legislação que diz como parâmetro. Que nem as 60 horas semanais. Isso, mas eu não sou pode, mas é porque está lá. O professor não pode dar aula de noite e depois vir aqui dar aula às 7 horas da manhã, porque isso está na CLT, mas não está no nome. Mas, por uma situação de parâmetros, se adotou. Entendeu? A questão é só definir. Tem que estar regulamentado. Isso, porque nessa época em específico, porque nessa da CLT, disponibiliza você ter uma jornada de trabalho. Sim, é que ele regulamentou o Agora, valor o que a gente total. vai ter que verificar aqui, as pessoas interessadas, é por que a gente faria isso especificamente nas férias. Faz a justificativa dos nomes. Agora, sugestão, para vocês colocarem isso em pauta, que seja para o momento, pode ser disparado um e-mail para os técnicos administrativos, em vez de perguntando quem quer participar de uma comissão, é perguntando quem tiver interesse de participar dos trabalhos, que envie suas contribuições para que se junte o material necessário para que o concurso. Porque uma coisa... Daí todo mundo cata alguma coisa de informação legal e vai contribuir com vocês. Se vocês acharem que tem alguma coisa palpável, põe na pauta. Tem Senão... uma coisa aí, tem a intenção do administrativo de participar, e porém também tem a visão do meu coordenador do setor. Não, mas aí eu acho Então, que... acho que a gente poderia já juntar os dois. Tem intenção, tem intenção. Já pensou no coordenador? Não é um caso que tem que ser tratado do servidor para o seu coordenador. É um caso que é definido. Existe uma regulamentação do TRE, vai ser feita, vai existir cada coordenador. Agora, cada um faz o jeito que se o senhor pode ou não fazer. Pensando que, como conselheiro, eu imagino o seguinte: se não tem nada que impeça a gente pensar em termos de economia, no setor de, por exemplo, atendimento de alunos não está tendo aula, não tem que estar funcionando.